E vem conferir a crítica do filme Relate. E chegou na HBO o filme Relate. E Relate é mais um caso daqueles da HBO, onde ele lançou um filme, uma série, um documentário, onde praticamente não é muito divulgado, não é muito falado, parece que você descobre do nada quando tá brincando no catálogo da HBO e você descobre ouro ali. E aí porque a HBO realmente tem esse fator. As pessoas conhecem as produções da HBO, elas fazem muito sucesso. Mas se você parar pra ver, as produções da HBO fazem muito mais sucesso em volta dos críticos do que do público de modo geral. Obviamente tem casos muito específicos, como por exemplo, quando lançou Sopranos, quando lançou Euphoria, quando lançou Game of Thrones, que são séries que realmente saem da bolha e todo mundo comenta sobre elas. Mas tem muita série muito boa da HBO que o público de modo geral não consome tanto, exatamente pela falta de divulgação, exatamente pela falta de realmente as pessoas quererem ir atrás e porque a HBO tem essa característica desde sempre de serem séries até consideradas mais adultas. Então se você for ver séries como True Detective, que fez muito sucesso, não fez tanto sucesso como a série merecia ter ganhado de sucesso, porque a série é excelente. O mesmo vale, por exemplo, pro White Lotus, que é uma série que faz sucesso, mas poderia fazer muito mais sucesso que assim outro streaming. Eu também poderia falar facilmente do Mad Men, poderia falar de Lovecraft Country, posso falar de Watchmen. Existem tantas séries boas, tantas séries de nome dentro da HBO, que você pode até ter ouvido, mas ela não cria aquele impacto que todo mundo para pra assistir, porque realmente parece que a HBO não é tão popular como é os outros streamings. Isso é muito triste, porque tem muito material que é ouro dentro da HBO e que as pessoas realmente acabam deixando passar. E o Relate é esse caso de filme. Pra quem não sabe, o Relate conta uma história real. Uma história de uma mulher que ela era das Forças Aéreas Americanas e aí um dia acabou acontecendo algo misterioso na sua vida. Um dia ela chega na sua casa depois do trabalho e agentes do FBI estão na porta da sua casa. E aí, a partir daí, eles falam que eles têm um mandato e que eles têm que investigar a casa dela como um todo. Ao longo do filme vai aparecendo mais agentes, aparecendo mais pessoas para ter que resolver aquela situação e ela não sabe o que está acontecendo até quase o final do filme. Essa ideia já é interessante porque o filme trabalha um mistério de uma forma muito boa que me agradou bastante. Esse já é o primeiro ponto. Para quem conhece a história real, eu não conhecia, obviamente vai matar o que está acontecendo e o mistério não vai funcionar tão bem assim. Mas para mim, que chegou sem saber da história real, funcionou bem o mistério. A forma como você não entende o que está acontecendo, você imagina que aquela mulher ela é vítima de uma situação e que ela não sabe como vai sair dali. Então ela cria essa dúvida, você cria a dúvida, você acredita nela, porque a atuação da Sydney Sweeney é muito boa. Sydney lá de The White Lotus, Sydney lá de Euphoria, uma grande atriz que está crescendo muito em Hollywood e aqui ela entrega muito como protagonista do filme. Ela consegue no começo do filme passar a ideia de ser uma pessoa doce e inocente que nunca faria nada de mal. E você imagina até o que esses caras estão querendo com ela. Até certo ponto, você vê tanto pelo ponto de vista dela que você até desconfia que aqueles agentes são realmente agentes. E aí ao longo do filme vai se desenvolvendo e aí elogiar muito a atuação dela e de quem está à volta dela. Porque quem está à volta dela, os agentes, eles têm que mostrar menos a parte da atuação, porque eles têm que realmente parecer a ideia que eles são mais sérios, alguns têm que mostrar que são mais carismáticos, mas ela tem que mostrar um misto de sentimentos. Isso acaba te levando a acreditar em várias coisas. Então elogiar muito a atuação dela e ajudar muito essa parte do mistério, porque ela passa essa ideia de eu não sei o que está acontecendo, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo na minha casa. E isso é muito bom mesmo, porque você consegue entrar nesse mistério e entrar nessa ideia, e o filme consegue ir se desenvolvendo. Outra coisa que esse filme tem e que me agrada muito é a quantidade de tempo, porque esse filme só tem 1h23. E se fosse antigamente, isso não seria um filme longo, seria um filme normal. Hoje em dia isso é um filme curto. Hoje em dia tem episódios de série que tem o tamanho desse filme, mas é aquela velha ideia. Se você tem um bom roteirista, um bom diretor, alguém que sabe contar bem sua história, ele não precisa expandir o filme, fazer um filme gigante para contar sua história. Num filme curto, ele consegue te mostrar a ideia que ele quer de uma forma super interessante. E é isso que acontece aqui. E essa ideia também mistura muito com a ideia principal do filme. Porque pra quem não sabe, o que aconteceu na vida real quando o FBI foi na casa dessa mulher, ver o que estava acontecendo, e eu vou tentar falar o menos possível, porque se você não conhece a história real, vale a pena ser visto o filme sem saber o que aconteceu, pra você entrar no mistério e entrar no que tá acontecendo. Eles realmente gravaram a conversa como um todo. Desde o momento que eles chegaram na casa dela, até o momento que acabou a parte que saíram da casa dela. E o filme usa diálogos reais para misturar o filme. É como se o filme fosse, é como se eles pegassem a gravação inteira e fossem adaptando para o filme, fossem mostrando como foi na vida real, como se aqueles diálogos fossem realmente fizessem parte da história. Isso é super interessante. É uma parte de direção e montagem, principalmente na parte da montagem, que funciona muito bem. Tem hora que tem alguns cortes na fala da Sydney que funcionam bem, porque na vida real, quando estavam gravando, também cortaram dela. Tem momentos onde ela fala e eles cortam pra gravação real, e você acredita que aquela gravação realmente aconteceu daquela forma.
Então, até nessa parte da montagem, o filme funciona muito bem. É um filme que me agradou muito pela ideia, pelas atuações, pela história e pela ideia inventiva que tentaram fazer de misturar uma história real com realmente o que está acontecendo ali. Muita gente vai falar, ah, isso é muito normal, é como se fosse um filme de história real e no final você visse fotos de algo que aconteceu, momentos que o filme recriou ali, mas aqui é diferente, porque não é no final ou momentos específicos. Durante a narrativa, as coisas tinham que realmente funcionar muito bem. Então, de novo, elogiar muito a montagem. Tem alguns momentos que eu acho que o filme ele consegue te perder um pouco. Eu acho que ele tem uma dificuldade, obviamente, de ter que seguir a história real e seguir o tempo inteiro a ideia da Sidney. Mas eu acredito que seria interessante mostrar um pouco a visão dos agentes sem mostrar só a Sidney. Seria interessante para dar mais espaço para a gente ter umas outras visões sobre aquilo. Às vezes, isso acaba mostrando muito um ponto da história, uma visão da história. E eu acho que isso é um pouco problemática no filme que entra um pouco numa discussão política, numa discussão que envolve, além só daquele caso. Não é um caso isolado, é um caso muito grande que envolve coisas muito grandes dos Estados Unidos. Então eu acho que em alguns pontos específicos o filme deveria ter mostrado um pouco outras visões. Uma visão da TV, mais visões da TV que eles mostram, mais visões de outros agentes. Eu acho que seria super interessante para realmente aflorar a ideia da discussão da parte política, a discussão daquele assunto, porque também é um assunto muito relevante. Envolve eleições, envolve um momento muito delicado dos Estados Unidos, envolvendo eleições. Então eu acho que poderiam até expandir mais isso, para ter mais expansão na ideia. Parece que o filme ele é legal, ele é interessante, ele gera uma discussão, mas discussões mais interessantes, mais profundas, que seriam mais legais de se ter, o filme acaba se perdendo um pouco. E tem um momento ou outro que realmente, como eu falei, poderiam ter tido mais agentes, já que você não pode colocar os agentes dentro da cena, porque não ia seguir essa ideia de não foi assim que aconteceu na vida real, você corta pra outra pessoa tendo uma discussão. Até uma discussão entre os agentes falando, será que ela tá tão errada assim? O que ela fez é tão errado? Então eu acho que esse é o grande ponto do filme que eu considero como um problema. Ele mostrar só uma visão num filme que tem um grande potencial de discutir coisas além disso. Mas a ideia do filme de seguir o que aconteceu na vida real é muito legal. Ter uma protagonista tão boa como é a atriz da Sidney ajuda muito a te convencer o filme. O mistério é bom pra quem não conhece a história real. Ele acaba te envolvendo, você quer saber realmente o que aconteceu. Então é um filme que vale muito a pena. Foi como eu falei, é aquele filme da HBO que parece que ninguém comenta, ninguém sabe que existe e é uma mina de ouro, porque é um filme de muita qualidade e que em 1h20 ele consegue te prender o tempo inteiro, porque você quer saber o que aconteceu. E quando você descobre, não é que você descobre um filme cai de qualidade, tem uma grande revelação e a partir daqui o filme vai ter uma queda livre, não consegue mais te prender. Não, a partir dali, aí sim o filme começa algumas discussões e algumas ideias que aí vale a pena. E de novo, tem que elogiar a atuação da Sidney, porque até quase o final do filme ela tem um tipo de atuação, como eu falei, doce, meiga e inocente. E depois da revelação, ela não muda completamente só a ideia de como ela atua, a ideia do choro, a ideia de como ela tem que tentar convencer eles, tudo funciona muito bem. E o fim do filme me agrada. Eu acho que o filme poderia acabar um pouquinho antes. Eles querem mostrar uma mensagem do que aconteceu. Eu acho que só um final seco, eu acho que criaria um impacto um pouco maior do que foi. Mas é um filme excelente e que vale a pena ser visto. Concluindo, um filme que tem uma ideia fora da caixinha, de pegar áudios reais e usar isso para contar a história do seu filme inteiro. Um filme que tem um bom mistério para quem não conhece a história real e uma protagonista excelente como é a Sidney. É um filme que com certeza vale seu tempo. Se você gosta desse tipo de filme, eu acho que ele vale muito seu tempo. Ele sai daquela formulinha de pegar histórias que já existiram e contar muito por cima o que aconteceu. Praticamente um resumão. Na verdade, ele quer trazer coisas novas. É um filme que ele não é excelente, ele tem problemas. Eu acho que numa revisita, talvez, você já sabendo o que aconteceu, ele cai de qualidade. E como eu falei, poderia mostrar a visão de outras pessoas, não ficar só nela. Também poderia ter algumas discussões na parte política, que eu acho que poderiam ser mais profundas e seriam interessantes. E até na parte do FBI, já que a gente vê muita visão da Sidney, às vezes a gente sente um pouco de falta de dar uma humanizada naquelas pessoas. Mas é um filme excelente e que com certeza vale seu tempo. E por isso que eu fecho o filme Read It com uma nota 8,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Read It? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.